Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gamers Freddy. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, como podem ver, eu estou aqui com o Bendy Edit Machine. Então lá, deixa-me só ver uma coisa. Capturar a câmera. Pronto. Eu acho que vocês não conseguem ver. Mas bora lá. Olá, internet! I'm back! Sejam bem-vindos ao seu programa favorito, onde eu acidentalmente irrito toda uma fanbase com apenas uma teoria. Bem, de qualquer forma, hoje eu não pretendo irritar ninguém, principalmente da comunidade de Band and the Ink Machine. Afinal, hoje temos um vídeo especial sobre ele. Na verdade, um meio vídeo. Vamos lá. Como vocês sabem, finalmente saiu a última parte dessa trama sobre desenhos animados que parecem ter sido tirados dos anos 40. Band, capítulo 5, The Last Reel. Então, como de costume, é hora de voltarmos para o assustador mundo de Band e finalmente entender de uma vez por todas este enigma. Que começou, acredite ou não, há 1 ano e meio atrás. Dá pra acreditar? Parece que foi ontem que eu gravei meu primeiro vídeo sobre esse game. Imagine o que você pudesse fazer se tivesse que simplesmente imprimir seus programas. Imagine o que você poderia fazer se pudesse trazer as suas animações de volta à vida. Bem, digamos que eu tenho acertado muita coisa nessa jornada. Agora sim, eu sei, eu vi que vocês mandaram diversas mensagens no meu Instagram pedindo pra me fazer um vídeo de teoria sobre o capítulo 5 de Band, mas me desculpem, realmente não dá pra responder a todos porque são muitos. Mas eu pensei em algo melhor do que apenas um vídeo de teoria. 2 vídeos de teoria. Podemos dizer que este vídeo vai ser dividido em 2 partes. Eu não costumo muito fazer isso, mas vamos abrir uma exceção aqui, afinal é o último capítulo de Band, certo? O primeiro vídeo vamos dedicar para fazer uma breve review do último capítulo e vamos tentar preencher algumas lacunas com uma super teoria. E o segundo... alerta de spoiler, é quase a mesma coisa. Afinal, este último capítulo não cumpriu seu único dever de responder algumas perguntas e finalizar alguns arcos. Pelo que parece, Dimitri decidiu confiar na gente para fazermos teorias e interpretá-las das nossas maneiras. Pois, como vocês sabem, o grande atrativo dessa série de 5 capítulos foram os mistérios. O que Joe e Drew queriam nos mostrar? Quem é aquela entidade que aparece? O Sheldon Blott do Epic Mickey tem ou não tem alguma conexão com isso tudo? É sério, eu sei que ele é de outro game, mas eu desconfio bastante dele. Para falar a verdade, eu ainda vou fazer uma teoria ligando todos esses games, até Cuphead, oh yeah! Me aguardem The Delicious Last Course. Só que antes, certifique-se se você está inscrito, porque é extremamente importante que você esteja seguindo o canal para você saber quando o próximo vídeo for ao ar. E claro, deixe um gostei aí embaixo, porque só assim o YouTube entende que você gosta de teorias e te recomenda quando sair uma nova. Ele é desses. Agora coloque seu chapéu de Sherlock, pegue sua lupa e... Peraí, isto não parou? Preste bastante atenção porque é um pouquinho complicado, confia em mim. Eu fiz pelo menos 4 versões desse roteiro até achar uma que vocês entenderiam bem. E ainda tive que dividi-la em 2 partes. Mas vamos lá então. Se você segue esse canal, você sabe muito bem que segredos e easter eggs são uma das coisas mais legais que existe. E aqui não foi diferente. Oh não. Algumas semanas antes do lançamento do capítulo 5 do game, algumas fitas de áudio misteriosamente foram publicadas em um canal do YouTube conhecido como Joe e Drew Studios. E sim, isso é oficial. E aqui descobrimos que Harry tem uma esposa e ficou preso durante o tempo do capítulo 4 até o 5. E também temos algumas falas que vão ser bastante importantes para o final da nossa teoria. Presta atenção nisso, isso é bem importante. E agora, acho que podemos ir para o início do capítulo 5, onde Harry está preso, o que já havia sido revelado na fita anterior. E quem está mantendo ele ali é ninguém mais, ninguém menos que Addison e Tom. Que caso você ainda não saiba, é uma clara referência a Thomas Connor e Addison Pendle, 2 funcionários do estúdio. Você deve estar se perguntando por que, certo? Já vamos chegar lá. Mas o mais importante é uma das falas da Addison. Who are you? Why are you here? 1 minute, we don't even exist. Just... thoughts. Ok, ela não sabe o que a gente é. E juntando isso com uma de suas falas do final, quando Harry sugere que eles atravessem um rio de tinta, nós não podemos, nós não somos como você, Harry. Podemos concluir que eles são de fato personagens de tinta e que talvez nós sejamos a pior espécie que existe, que causa a extinção de outras espécies.
humanos. Isso de certa forma quebra minha última teoria sobre Bendy, que caso você não tenha assistido, basicamente eu suponho que talvez fôssemos como eles, como Bendy. Aquela teoria não está totalmente correta, mas também não está totalmente errada. Através daquelas gravações sabemos que Harry ficou preso ali por um bom tempo, mas somente no início do capítulo ele consegue a confiança da Alicent, que o dá uma ferramenta chamada Sting Tool, ou Looking Glass, caso queira chamar assim, que é basicamente uma lupa que revela mensagens e outras coisas que estão ocultas e que você não conseguiria ver normalmente. Seria isso uma referência a Luigi's Mansion? Eu acho que sim. É que temos uma ferramenta lá que funciona basicamente da mesma forma. Bem, essa ferramenta nos mostra coisas bem interessantes como um arco sobre a cabeça da Alicent, um osso na boca do Tom e algumas outras coisas secretas, mas vamos dar um destaque para essas mensagens. Essas mensagens que parecem querer nos contar alguma coisa são claramente anotações feitas por alguém, como ela vai te deixar para a morte, fazendo referência ao final quando Harry vai sozinho para um lugar apelidado carinhosamente de Morte. Se eu estiver certo, isso for verdade, a pessoa que escreveu isso sabe o que vai acontecer em seguida. E isso se confirma mais quando encontramos novas anotações, como onde pegar armas, como sair dali, qual caminho seguir. Ou seja, quem escreveu isso não só sabe do futuro, como também está por todas as partes. E isso é bem interessante. Mas vamos deixar de lado por enquanto, pois ainda temos bastante coisas para analisar. De volta para Mr. Lau Reviews. Nada de interessante acontece, quer dizer, nada sobre a história que nos interesse, apenas coisas de um normal game de terror, como um rio de tinta que já havíamos visto no trailer, mini boss, uma tarefinha, Sammy Lawrence. Espera aí, Sammy Lawrence? Ele não aparece desde o capítulo 2, quando ele foi supostamente morto pelo Bendy do mal. Mas aqui ele surge dizendo coisas como... Mas é muito interessante. I trusted you. I gave you everything. And you left me to Sério, Sammy? Eu não sei, talvez tenha sido porque você colocou a gente sobre um pentagrama e nos deixou de sacrifício para um demônio de tinta. Bem, porque eu dei destaque para essa parte? Porque logo após Tom finalizar de uma vez por todas com esse cara e até termos uma cena de trabalho em equipe bem legal, podemos encontrar uma fita de áudio do Tom. Não esse Tom, o outro Tom, o Thomas Connor. Basicamente, a sua versão da vida real. Ele nos conta um pouco do que aconteceu quando ainda era um funcionário do estúdio. A primeira figura criada foi uma tentativa fracassada à semelhança do personagem chamado Bendy. Desde aquela época, nenhuma outra tentativa dessa figura em particular emergiu. Cientistas fazendo experimentos para criar monstros? Estou muito surpreso. Essa figura é claramente o Bendy de tinta, que tem uma mão humana, mas todo o resto, bem, é a parte fracassada, ele está todo deformado. Mas já vamos chegar nele. Mais à frente tem uma parte muito interessante, onde os nossos heróis encontram uma espécie de cofre, que até já havia sido mencionado em uma parede mais atrás, onde eles estão procurando por algo. Bem, essa é uma das missões dessa parte do game, mas seja lá o que eles estavam procurando, já havia sido pego. Mas se olharmos bem lá dentro, podemos ver que tinha alguma daquelas fitas de reprodutores, o que faz total sentido com o nome desse último capítulo, pois Reel é como se chama isso. Film Reel, Video Reel, The Last Reel. E era exatamente uma dessas coisas que a gente estava procurando, uma fita de filme. Looks like whatever was here was taken long ago. Sim, Alison, e sabe quem levou? Alerta de spoiler. Bendy, também conhecido como Demônio de Tinta. Me perdoem, quando se trata de spoiler, eu realmente não consigo me segurar. Mas por que uma fita? O que isso significa? Bem, isso é uma pista tanto para o final do game quanto para o final da nossa teoria. Por isso, é bastante importante que vocês, espectadores, estejam cientes sobre isso. Agora podemos prosseguir. Ao chegarmos nas etapas finais do game, temos um diálogo bastante interessante que nos confirma a teoria de que Harry é um humano em uma animação. We'll have to wade across. We can't. We're not like you, Henry. If we go in there, well... Ou seja, tinta com tinta, eles desaparecem. Touché, Mittley. Na verdade, não era um mistério tão grande assim. Ao Harry entrar nesse lugar misterioso, ele encontra um trono com uma fita intitulada The End. Isso era o que estava no cofre. Isso era o que aquelas anotações queriam mostrar. Isso é a única coisa que pode parar o Bendy. E claro, como qualquer game, pega seu equipamento porque rola assim uma batalha de chefe contra uma das piores versões do Bendy. Beast Bendy. Oh yeah. Essa luta passa por alguns cenários até você retornar para o trono e ativar a fita The End, onde Bendy é finalmente destruído em um estalar de dedos.
Então é assim que acaba a história? Eu sei, tem o end ainda. Mas a parte do estúdio termina assim, em literalmente um estalar de dedos. Qual era o propósito da máquina de tinta ou do Bendy? Afinal, em todos os capítulos vimos todos os funcionários que apareceram nos áudios se transformarem em monstros de tinta, ou pior. No capítulo 2 vimos Sam e Lawrence tentando escapar da prisão de tinta do seu corpo. No capítulo 3 vimos Suzy Campbell, a voz original da Alice Angel, se tornar de fato a Alice, sem falar no tom ou projecionista. Bem, é complicado de explicar, teorizadores de plantão, mas basicamente a máquina de tinta servia para fazer diferentes versões dos personagens, como a própria Alice diz no capítulo 3, mas nem todas essas versões saem como esperado, como podemos ver em todas aquelas tentativas fracassadas de fazer um Boris perfeito. Este é um exemplo do Boris, mas vamos dar uma olhada nas Alices. Primeiro, a Alice do final, que é perfeita, que na verdade é uma das funcionárias, Alison Pendle. Aparentemente ela saiu da máquina e está totalmente perfeita como a Alice Angel deveria ser. Já a Alice do capítulo 3, que é outra funcionária chamada Suzy Campbell, bem, ela está claramente meio derretida, talvez meio diferente. Oh yeah, e ela está totalmente do mal. É difícil dizer, mas Joe e Drew por algum motivo estava transformando seus funcionários em personagens. Mas não para por aí. Essa máquina realiza algum tipo de julgamento para transformar, e uma prova para isso é a fala da Alice Angel, que mostra sua obsessão para passar pela máquina novamente. Shapeless slug. It made me an angel. Isso não é tudo. Existem diversas provas de que Joe e Drew estava realmente utilizando a máquina para transformar os funcionários em personagens de tinta. E da mesma forma que é uma versão perfeita para Alice Angel, também existe uma versão perfeita para o Bendy. Nós já sabemos que eles já tentaram, mas fracassou. E se a primeira pessoa que tentou se tornou o demônio de tinta, quem seria uma pessoa perfeita para fazer um Bendy perfeito? Harry, o protagonista. Este é o motivo de ele estar ali. Joey não o convidou 30 anos depois para apenas ver o que restou de seu estúdio velho, e sim para forçar Harry a entrar na tinta e emergir como um Bendy perfeito. Desculpa, Joey, mas alerta de spoiler, não foi bem assim que aconteceu. Só que ainda não acabamos. Bem, eu não vou me aprofundar muito sobre o final aqui, pois eu vou dedicar um vídeo somente pra ele. Mas para vocês não me xingarem nos comentários, vamos deixar essa review completa. E vamos fazer isso bem rápido. Após a derrota de Bendy, aparecemos em uma casa ou apartamento totalmente em uma outra realidade, que é pertencente a Joe e Drew. Sabemos que é dele, pois podemos encontrar algumas cartas nas paredes de Wally, Frank, Alison e, o mais importante, uma carta de atraso e uma outra de falência. E aqui também podemos encontrar um storyboard que tem o nome do jogo Bendy and the Machine, todos os personagens e todos os acontecimentos que ocorreram durante o game, e assinado por ninguém mais, ninguém menos que JD, também conhecido como Joe e Drew, que aparece logo na cena seguinte. Plot twist, ele é um cara velho. Então ele diz: Harry, there's something I need to show you. E o loop acontece e de repente voltamos para o início do game, fazendo a mente de todos os jogadores entrarem em colapso. Mas lembrando, após os créditos terminarem, você recebe uma notificação dizendo que o Sync-Tool pode ser usado em todos os outros capítulos anteriores como uma espécie de bônus. Então você, como jogador, tem acesso a diversas mensagens que aparecem ao decorrer do game inteiro. E levando em consideração algumas dicas e marcações de itens nas paredes, principalmente no começo, podemos dizer que foram feitas por Harry. Ele escreveu todas aquelas mensagens em outros loops para facilitar da próxima vez. Uau! Mas sei, só não se esqueça que ainda não acabou. Na próxima semana você vai entender tudo sobre esse final, porque eu dediquei um vídeo somente pra ele. E neste vídeo você vai entender que Bendy não é um game de fantasia e de personagens de tinta, e sim um game realista. Então tenha certeza que você está inscrito aqui com o sininho ativado para você não perder a segunda parte dessa super teoria. Agora, pessoal, me dê uma licencinha porque eu tenho que gravar a segunda parte disso aqui. E enquanto isso você pode conferir um outro vídeo de teoria aqui do canal. Basta apertar em uma dessas caixinhas aí. E bye! Ok. Ok, pessoal. Ok, o que é que vai ser o vídeo? Eu achei muito interessante. Mas ok. Mas bom, pessoal, então este foi o vídeo. A minha reação sobre o Bendy. E até mais. Adeus.